Fala aí pessoal, tudo bom? Nicolas aqui, bora para mais um vídeo de análise pro canal, cara. E antes de mais nada, se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá aquela força, tá? Tem canal no YouTube, tem canal na Odyssey e tem o grupo do Facebook. Então, dá uma olhada na descrição, como eu falei, eu vou atualizar as telas aí, tá? E no comentário fixado, tem os links do canal, tá? Pra você se cadastrar na FTX, com o link do canal, tem o curso completo de como operar na FTX. Tem a mentoria também que eu comecei, que já tá pronto, já tudo ok. Grupo do Facebook, canal do Telegram, canal do YouTube e canal da Odyssey, tá bom? E o seguinte, hoje eu bati em dois assuntos, tá? Primeiro eu vou falar sobre análise de Bitcoin e depois sobre o efeito da inflação aí nos Estados Unidos que pode estar ocorrendo. Só tocar num ponto bem interessante do vídeo do Fernando Yurich e fazer um adendo aqui, tá? Então eu acho interessante também botar esses pontos de vista e você pensar direitinho nas coisas, tá? Mas vamos lá, ó. Primeiro de tudo, vamos falar aqui do Bitcoin. Ah, Cara, Bitcoin aqui está começando a encontrar uma região de resistência, né? Então aqui pelo menos ele fez um baita candle de... Como a gente voltar aqui, ó. Ele fez uma baita devolução nesse candle aqui, ele começou a dar um candle de força aqui e devolveu. Vale observar que aqui, ó, aquele triângulo que a gente tinha aqui, ó, ele estava servindo de resistência aqui e serviu de resistência aqui também, tá? Então, essa LTA aqui, ela serviu de resistência. De repente, a gente pode começar a fazer aquele movimento que eu estava torcendo para acontecer, que daria uma relação de retorno interessante, que é uma correção nessas regiões aqui dos 56 até os 53.800, tá? Então a gente tem a VWAP aqui também dando suporte. Um pouquinho mais para trás a gente vai ter outras VWAPs aqui. Cadê outra VWAP que tinha por aqui? Pô. Bom, enfim. A gente tem duas VWAPs aqui, que eu estava mexendo nas camadas aqui, devo ter perdido ela. Mas enfim. Uh, e aí, então, a gente pode estar, de repente, buscando essa correção nessa retração aqui. Tá? Mas ainda é cedo para dizer, porque o mercado ele também fez um movimento bullish aqui, fazendo essas grandes sombras, tá? Mostrando força compradora e segurando ainda acima do fundo anterior. Então isso aqui devolveu, ele foi bem um pouquinho abaixo do fundo anterior e voltou a devolver essa alta, tá? Aquele lance que eu falei ainda, para mim, relação risco-retorno é o mais interessante nessas horas. Então, uma correção até essas regiões aqui, dos 56 aos 53, poderia ser interessante, porque poderia dar para a gente uma relação risco-retorno bem bacana a partir do momento que o preço viesse a corrigir por essas regiões de novo, né, encontrasse suporte e aqui ele começasse a formar padrões de alta em tempos menores, que aí dá uma relação de retorno boa pra gente, que a gente pode fazer uma entrada aqui com um stop um pouco mais curto, não precisa ser aquele stop longão, tá? Se quiser fazer aquele stop aqui embaixo mais safe, você pode fazer sem o menor problema. E, cara, a chance de pegar uma alta daqui é muito interessante, tá? Isso aqui a gente pode de repente vir buscar região dos 80 a 86 mil dólares por enquanto, é o que dá pra imaginar, tá certo? Voltando aqui, ó. Caso o preço segure nessa região, porque essas sombras elas foram sombras fortes, tá? Foram sombras que não dá pra você ignorar. O que eu ficaria de olho aqui? De repente, falta 2 horas no momento que eu estou gravando esse vídeo, falta 2 horas e 46 para esse candle fechar. Se de repente esse candle fechar acima desse daqui, e o próximo candle vier acima de novo, a gente pode ter de repente um provável movimento de alta acontecendo, segurando ainda esse canal e mantendo esse canal. Então para quem faz scalping, tá, pode ser uma oportunidade interessante, porque isso aqui ele pode vir aqui, né, e fazer um movimento de alta a partir daqui para poder fazer de repente aquele estouro nessa região aqui. Aí a gente tem que ver como é que vai se comportar aqui. De repente aqui ele pode segurar e aí depois ele faz a correção para cá, né? Ou daqui ele pode romper e aí a gente está naquela ideia de operar os gatilhos, tá? Então gatilho seria daqui para cima, do topo histórico para cima, porque aí fica uma região interessante de você operar gatilhos, porque a tendência do preço é subir, você não tem muita resistência, né? Então para operar gatilho fica bem legal, e se você vai em tempos menores você consegue pegar gatilhos muito bons com stops bem curtos. Pode tomar um stop outro de vez em quando, mas você sempre vai ter uma relação de retorno muito boa, tá bom? Vale a pena às vezes arriscar 1 ou 2 stops para poder pegar uma operação dessa daí. Então aqui por exemplo tem essa região de suporte aqui, agora apareceu outra VWAP que eu queria. Bom, enfim, tem essa região de suporte aqui no 56, tem essa região de suporte aqui
nos 55.400 e aqui por baixo também. Ó. Tem algumas VWAPs por aqui, aquelas VWAPs dinâmicas, e vamos ver como é que o preço vai se comportar a partir daí. Por enquanto, está mostrando força por conta dessas sombras. Pode ser que se esse candle fechar aqui acima, eu ficaria de olho nisso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ocultar isso aqui. Pronto, ó. Tá vendo esses fechamentos de candles aqui, ó? Eu ficaria de olho no fechamento de candle acima desses dois aqui, ó. Tanto desses fechamentos aqui, quanto desse daqui, ó. Se fechar um candle aqui acima dessa região aqui, ó, chega até por aqui nos 58.700, talvez dê para fazer uma operação de scalping, tá? O day trade pensando em compra. Mas por enquanto é complicado porque no 1 hora isso aqui não tá bonito não, tá? Para comprar numa hora não tá bonito não. A gente tem região de resistência aqui, ó. Ele fez uma correção. Isso aqui, se eu for puxar uma retração aqui agora, ó, a gente estaria em 50% de retração. Então ele meio que caiu, está fazendo 50%. Ele pode vir até 61%, por exemplo, para fazer mais uma pernada de baixo. Então não é interessante, pelo menos até o momento, para mim, fazer nenhuma entrada nesses moldes. Tá? Eu esperaria realmente candles fechar acima dessas regiões aqui dos 58, de preferência 59, para poder pensar em compra de day trade, tá, no curto prazo. Embora o foco desse canal aqui seja swing trade, tá? Mas aqui eu estou falando de operações de day trade. Para swing mesmo, a operação boa é essa daqui, ou até mesmo as de gatilho. Certo? Então, por enquanto vamos observando, não tem muito o que fazer aqui, tá? Muito ruído no mercado agora. E seguinte, Fernando Yuri te mandou esse vídeo aqui, ó. Prepare-se para a inflação, ouro e BTC correm risco. Alerta Michael Burry, que é o cara que é o cara que teve a história contada no filme lá, A Grande Aposta. Pra quem não assistiu A Grande Aposta, cara, recomendo demais assistir. É um filme muito bom, tá? Basicamente, ele conta a história, uma história real sobre a crise do subprime norte-americano, tá? Então, é um filme realmente baseado em fatos reais. Até que essa é uma história real. É baseado em fatos reais. E foi a crise que deu origem, inclusive, à importância do Bitcoin. Tá? Foi a crise que, após ela, o Bitcoin começou a surgir com muita força. Tá bom? Então, o que acontece? O Michael Burry, que é o cara que teve essa história contada nesse filme, falou que o Bitcoin e o ouro correm risco. O Fernando Yuri concordou com ele num ponto e eu entendi o ponto que ele falou. E basicamente o que o Fernando Yuri comentou é o quê? Governo nenhum gosta de concorrência, tá? Então Bitcoin e ouro são concorrências em momentos de inflação e o que está acontecendo nos Estados Unidos pode gerar uma mega inflação, tá? Vamos dizer assim, o governo está imprimindo dinheiro de uma forma, sabe, descomunal, tá bizarro, como se nunca viu imprimir antes, tá? E o que acontece? Qual que é o argumento utilizado aqui? Eu entendo o ponto de vista deles, né? Em 1933, o Franklin Roosevelt proibiu, né, a posse de ouro nos Estados Unidos e obrigou as pessoas a trocarem, né, o ouro por notas de Fed, sob pena de $10.000 ou 10 anos de prisão. E só em 1975 o ouro se tornou legal novamente nos Estados Unidos. Então foram 42 anos de imposição estatal de você não pode possuir ouro. Tá? O lance agora é que o Fed está querendo imprimir dinheiro, né? E o padrão ouro sempre foi um empecilho para isso. E aí até o Fernando Yuri comenta no vídeo, 5 a 10% de inflação poderia ser algo que gritaria para o governo intervir de alguma forma. E aí possivelmente a gente pode ter alguma coisa desse gênero porque já aconteceu precedentes, né, na história americana. E Bitcoin é digital, né? Esse que é o ponto forte do Bitcoin. Bitcoin é digital e é muito mais difícil de ser confiscado. Então aquele lance, né? O governo sabendo que você tem criptomoeda, ele pode te confiscar, tá? Então fica o recado aí para as pessoas, né, que gostam de fazer a declaração também. Tudo bem, faça essa declaração de direito e tudo mais, mas entenda os riscos que tem de um lado e tem do outro, tá bom? E isso já está acontecendo em algumas partes do mundo, na verdade, alguns países que estão em crise. Um exemplo disso é a Nigéria, tá? Então, em fevereiro, a Nigéria proibiu instituições financeiras de processar transações com Bitcoin, tá? Ele estava enfrentando grandes crises. E aí, cara, eles proibiram os bancos de atender a exchange de criptomoedas. Tá? É basicamente o que aconteceu com a Nigéria. Tem histórias até da polícia invadindo casa das pessoas,
para poder ver se elas têm criptomoeda e tudo mais. Tipo, força bruta mesmo. E aí um senador nigeriano falou: Bitcoin tornou nossa moeda inútil. Tá? Que é aquele detalhe que justamente estava sendo dito. Governo nenhum gosta de concorrência. Bitcoin e ouro se torna a concorrência da moeda estatal. Tá? Então eles querem. Lá na Nigéria estão simplesmente proibidos de ter criptomoedas. Entendeu? E aí, né? Resultado, na Nigéria, o Bitcoin custa mais de 87 mil dólares após ser banido do país. Lembrando que as primeiras notícias que eu vi aqui foram de 5 de fevereiro, tá? E o Bitcoin simplesmente disparou lá, numa notícia dia 26 do 2, tá? Então chegou a bater 86 mil dólares quando Malásia estava 51, África do Sul 50, Argentina 50 mil. Então, cara, disparou de uma forma absurda. Entendeu? Então, assim, o Bitcoin lá se tornou uma moeda importante, né, para se defender de problemas estatais. Então, é para isso que ele serve. Tá? Então, quando você vê aquele crash do Corona, foi um ponto até que eu bati depois de um tempo. Eu comecei a refletir bastante. Eu falei o seguinte: a ideia do Bitcoin não é proteger você de crise mundial. Tá? Porque ele vai ser ele é uma forma de liquidez como qualquer outra, tá? Mas é proteger você de cagadas estatais. E isso aqui é uma cagada estatal, entendeu? Então você não tem que ser obrigado a ficar segurando uma moeda que está desvalorizando do país só porque teu governo quer. Então essa é a ideia, é a essência por trás do Bitcoin, tá? Então algumas pessoas preferem não declarar também por conta disso, porque conhecem a essência. Outros já gostam de declarar por conta de poder, né, ficar tranquilo com o Estado e poder gastar o dinheiro da forma que bem entender e tudo mais. Só que detalhe, tem riscos e riscos, tá bom? Então apenas pensem bem nisso daí, porque não é o tipo de atitude que seria nova, pelo contrário, é um tipo de atitude que, se você ver o que está acontecendo na Nigéria, já aconteceu no passado com o ouro. E pode acontecer com o Bitcoin dependendo do nível de inflação que possa acontecer. Tá? E isso, como já foi demonstrado, pode inclusive fazer com que o preço do Bitcoin mesmo suba. Então, vamos ficar de olho nessas possibilidades. Graficamente, o Bitcoin está bonito para continuar subindo. Tá? Eu já estou mais bullish, como vocês podem ver. Tem momentos em que eu fico mais bearish, porque quando a gente tem uma tendência de baixa sobre o Bitcoin, tendo visto quanto nós estamos esticados até o momento, é bom ficar esperto. Tá? Inclusive eu respondi uma notícia, um comentário recentemente falando: eu acho que você é um pouco pessimista demais. Não, não sou pessimista. Quando existe uma tendência de baixa, ainda mais com o preço esticado como está, eu sou cauteloso. Tá? Eu não sou uma pessoa que eu me deixo guiar pela emoção de um preço de alta e, ai meu Deus, amo, compra aí, vamos Lua. Não, não é assim. Tá? Eu tenho respeito pelo dinheiro de todo mundo que está me acompanhando. E eu não quero que ninguém entre numa furada por uma dica que eu estou dando. Tá? Embora a ideia das análises não seja levar como conselho de investimento, tem gente que leva, entendeu? Então, a minha ideia é que, cara, mesmo que vocês não gostem do que eu estou falando, eu vou falar aquilo que eu estou pensando. Mesmo que eu perca views, como já aconteceu o dia perder, por às vezes eu ficar um pouco mais bullish, eu vou falar o que eu estou pensando. Então aqui no Telegram oficial do grupo, tá? Se você for aqui no dia 27 do 3, eu respondi justamente isso daí, tá? Que comentário que eu era um pouco pessimista e tal. Eu expliquei justamente isso daí e eu falei inclusive que esse tipo de coisa já me ajudou a fazer pessoas pararem de perder dinheiro. Por exemplo, quem me acompanhava no grupo, antes de ter esse canal, eu tinha um grupo, eu publicava análise somente no grupo do Facebook. Em fevereiro do ano passado, cara, eu entrei vendidaço ali de cima, fui lucrando na queda e falei, queda pra mim vai até os 7 mil. 8 mil, todo o tempo, 7 mil, 8 mil. Mas o mercado estava tão estranho que quando chegou nesse valor, eu falei, pessoal, ó, por enquanto segurando 7.700, isso na 9 de março, antes do Corona Day. 7.700, tá, o mundo tá derretendo, ó, mas esqueçam do Bitcoin esse mês de março. E depois eu fui enfatizando, mano, esqueça mês de março e abril. Tá estranho. E aí depois veio o crash do Corona. E aqui eu reforcei, ó, esqueçam o mês de março e abril, porque o mercado estava esquisito, a gente não sabia. Era uma coisa que não havia nenhum precedente. Então, cara, quem quiser saber como é que eu penso, escuta esse áudio aqui e esses áudios aqui, tá? E aqui, por exemplo, mostra momentos em que eu sou bullish mesmo. Por exemplo, no dia antes dele dar aquela alta da Tesla, eu mandei um vídeo aqui com diversos pontos de entrada.
porque graficamente tava bonito para mim, entendeu? Então assim, esse vídeo aqui eu tive um feedback muito bom de um monte de gente que fez lucro depois dessa, entrando em pontos que eu comentei aqui do vídeo, sabe? Eu mesmo consegui fazer 40% da banca nesse dia, que eu entrei com Bitcoin, entrei em FTT e, meu, eu entrei pesado, sabe, acumulando diversas vezes e consegui entrar até com um pouco de alavancagem, então me ajudou muito, tá? Então, aqui um padrão aqui tava lindo, tá? Tava lindo e ainda a alta da Tesla ajudou, mas graficamente já tava bonito para poder fazer a entrada. Inclusive o vídeo do dia anterior vocês vão ver que eu comentei inclusive a relação risco-retorno, que o ideal seria uma correção até uma determinada região para depois o preço começar a subir, e essa correção ela aconteceu no dia 7. Entendeu? Então, se você ver o dia 6 do 2 e dia 7 do 2, vocês vão ver justamente a confluência e eu mantendo justamente aquilo que eu sempre falei. Tá? E, cara, eu até analisei aqui, ó, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cara, como tem uma galera que me segue, sabe, eu não quero botar ninguém em furada. Sim, eu tenho que ser mais cauteloso. Eu não vou falar, eu não vou botar ninguém num FOMO para poder fazer o pessoal perder dinheiro. Eu quero que o pessoal ganhe dinheiro. Tô nessa daqui, o pessoal ganha dinheiro no mercado. Então, assim, de mim, vocês não vão ver nenhum tipo de comentário para ganhar views, pode ter certeza. Se for para perder view, eu vou perder, não tenho o menor problema com isso daí, não tô aqui por view, não. Mas eu agradeço realmente o apoio de todos vocês, tá? Nesse tempo todo. Independente se gostem ou não do que eu diga, eu vou falar aqui do que eu tô vendo, tá? Então, assim, para mim, enquanto tem tendência de baixa implicando sobre preço, a gente ainda tem risco de correção. Aqui a gente começou a ter um sinal de alta, porém a reversão acontece depois desses pontos aqui. Porém, quando acontece um sinal desse tipo, eu já começo a ficar um pouco mais bullish. Não quer dizer que o mercado vai subir, mas a gente pode ficar um pouco mais atento, inclusive a pernas corretivas que possam vir a acontecer aqui, tá? E aproveitar entradas tanto aqui, se romper a gente aproveita tudo aqui para cima, não tem problema. O mercado gera oportunidade o tempo todo. É que nem uma frase que eu vi: o mercado é um cavalo arriado o tempo inteiro. Não precisa ficar agoniado, qualquer hora vai ter uma oportunidade. E para você não ficar angustiado, é o que eu sempre falo nos meus vídeos. Cara, esquece preço, preço percentual. Percentual daqui, ó, pra cá, você faz 10% aqui pra cá. Se você olhar daqui pra cima, ó, você faz 10% aqui pra cima. Se você pensar daqui pra cima, ó, você faz 10%. Qualquer ponto do gráfico você pode fazer 10, 15, 20, 30, 50, entendeu? Por cento. O lance é, onde está mais seguro, onde a relação com o retorno compensa mais, onde dá pra você entrar com uma mão melhor, entendeu? E arriscar menos, entendeu? Passar menos sufoco. Esse é o ponto. Então, fica a dica para vocês aí. Por enquanto o Bitcoin aqui ó, fazendo um padrãozinho de que deve vir buscar o 61%. Vamos ver como ele se comporta nessa região aqui. Pode ser que ele não consiga passar dessa região aqui dos 59 mil. Mas se passar, de repente, para quem gosta de fazer um scalping, day trade, pode ser interessante para uma entrada curta. Mas vai ficar de olho nessa LTA que está passando aqui para cá, porque ela pode estar implicando sobre o preço ainda. A partir do momento que começar a deixar essa LTA para trás, e essa região verde aqui que está até os 61 mil dólares, a gente pode começar a pensar de repente em compras em gatilhos. Tá certo? Então galera, análise de hoje, espero ter gostado do vídeo, tá certo? Cara, se inscreve no canal, dá um joinha, tá bom? E é isso aí. Valeu, falou, até mais e tchau.